Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, esse é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira, nesse litoral norte da Bahia, para gravar e mostrar mais um livro para vocês, o que a gente chamou de Sextou com Livros. O livro de hoje é muito bacana, tem uma afinidade muito grande com o autor, não é? E vamos começar então o vídeo por ele aqui. Sempre eu começo pelo autor, né? Pelo autor do livro, mas só para dizer o nome do livro primeiro, chama-se Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos. Então é esse livro aqui do Tostão. Então o Tostão, gente, eu vou fazer uma breve biografia de Tostão aqui. Ser muito repetitivo, né? Porque o Tostão é conhecidíssimo, né, nesse nosso país. Né? Quem gosta de futebol, mesmo quem não gosta, quem gosta de Copa do Mundo, né, já ouviu falar em Tostão. Tostão chama-se, na verdade, Eduardo Gonçalves de Andrade. Ele hoje é um cronista, né, jornalista, vamos dizer assim, cronista escreve sobre futebol. Mas vocês vão perceber que não é bem assim, não é? Eu entendo que Tostão, que também pode ser chamado de Doutor Eduardo, né, que ele se formou em medicina, é médico também e atuou como médico, né, psicanalista e tal, e também foi professor, né, de universidade em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então pode chamar também de professor Eduardo. Mas o Tostão que a maioria conhece é o jogador de futebol, né, que foi tricampeão de 70 ao lado de Pelé e daquela seleção de ouro. Mas eu costumo dizer que Tostão, que ele escreve às quartas e domingos nos maiores jornais, nos melhores jornais deste país, eu costumo dizer que Tostão não escreve apenas sobre futebol, né? Que já seria muita coisa, mas não escreve apenas sobre futebol. Ele escreve sobre a vida, sobre a experiência de vida dele. E é uma pessoa assim admirável, pelo menos para mim, né? Ele é meio introspectivo, né? Na dele, tem vários amigos que conhecem ele lá em Belo Horizonte, torcedores do Cruzeiro, que faz algumas críticas a ele nesse sentido, mas eu acho que isso é característica da pessoa, né? Eu nunca vi Tostão assim desrespeitar alguém, não tenho notícia disso, né? Mesmo na carreira de futebol e como agora comentarista e tal. Então, para mim, ele é hoje o melhor comentarista de futebol, entre aspas, que eu sempre coloco, desse país, né? Ele, para mim, é comparável, por exemplo, ao João Saldanha, ao Armando Nogueira. E eu não vejo ninguém hoje parecido com o Tostão, né? Nos seus artigos, ele sempre cita, né? Normalmente cita grandes escritores, grandes filósofos, né? E faz um paralelo com tudo isso. Vocês vão ver nesse comentário desse livro como eu tenho razão. Então esse livro, Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, tem um subtítulo que é assim, um olhar sobre o futebol. Então, na verdade, a trama toda, a experiência dele toda em futebol. Mas não é só futebol, vocês vão ver. Ele não considera esse livro uma autobiografia, mas quem lê vai ver que é uma espécie de biografia, né? Então, para vocês terem ideia de quem ajudou ele a fazer esse livro, né? Eu vou ler só um pedacinho da orelha desse livro, que foi escrita por nada mais nada menos do que Zé Trajano, outro grande jornalista. Esse também é muito bom, escreve muito bem sobre futebol, inclusive, né? Tem romance publicado, já li romance dele, do Zé Trajano. Então ele diz assim, sobre esse livro e sobre Tostão, né? Ele diz assim, ó, Tostão dividiu o livro em 3 partes. É bom porque ele já vai resumindo aqui o que eu queria dizer para vocês. E contou com a ajuda de Juca Kfouri, que é grande amigo de Tostão até hoje, que fala das eternas mazelas do futebol brasileiro e do médico que o operou, né? Tostão teve problema na vista, sério, isso aí todo mundo sabe, né? O médico foi o Dr. Roberto Abdala Moura, que conta fatos inéditos, como o de se hospedar nos dias de jogos na concentração brasileira no México em 1970, né? Para acompanhar o craque Tostão de perto, que ele tinha operado, né? Terminada a Copa, recebeu de Tostão a medalha do título e bebeu champanhe na taça Jules Rimet, né? É uma coisa histórica, né? No livro, Tostão fala da evolução dos sistemas táticos, de várias Copas do Mundo, de sua relação com Pelé e Garrincha. Só por isso aí já vale um livro desse, né, gente? Das partidas maravilhosas com a camisa do Cruzeiro, que é meu time também em BH, em Minas, né? Da frustração de ter jogado pouco tempo pelo Vasco, isso é verdade. Dos tempos de silêncio para estudar, ele se formou em medicina, como eu disse, e da experiência de viver como comentarista e cronista, que é o que ele faz hoje.
Tudo com extrema habilidade, com dribles curtos e precisos, como se estivesse tabelando com Dirceu Lopes e Evaldo no Mineirão. Ele nos devia essa. Deixou de lado o cantinho do seu silêncio e mandou para dentro do gol. Como gosta de viajar pela Europa e alimenta sonhos que não viveu, certamente virão outros aí, outros livros, né, que o Trajano está dizendo. Eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Como ele mesmo diz, quero estar longe e perto de tudo. Quer dizer, muito bacana, né, gente? Aí, assim, só rapidinho também, ele né, falando sobre colaborador, ele Tostão, né? Falando sobre colaboradores desse livro, né? Logo no início ele fala de novo de Juca Kfouri e do Dr. Roberto Abdala. Ele diz assim, né? Interessante a gente o ver também nas palavras do Tostão, né? Ele diz assim, ó, Juca Kfouri, jornalista, escreveu o capítulo 18, Futebol, Ouro e Lama, sobre a evolução do poder político e financeiro da FIFA, que se espalhou pelas federações de todo o mundo. O Dr. Roberto Abdala Moura, médico oftalmologista, radicado nos Estados Unidos na época da Copa do Mundo de 70, escreveu o capítulo 6, que se chama Bebi Champanhe na Taça Jules Rimet. Ele, meu médico, a convite da então Confederação Brasileira de Desportos, a famosa CBD, de triste memória, né? E eu que estou dizendo, não é ele, assistiu nos estádios a todos os jogos da seleção, a convite da CBD na época, e óbvio, de Tostão, né? E aí, gente, para finalizar esse vídeo, para vocês verem, né? Assim, quem nunca leu o Tostão, porque quem viu o Tostão é uma coisa, agora quem leu o Tostão é outra. E quem se tratou com o Tostão é outra, que eu tô fora dessa, porque não me tratei com o Tostão. Ele foi médico, mas não me tratei nada com o Tostão. Mas a experiência de ler, não, porque eu leio todas as crônicas que ele escreve, às quartas, como eu disse, e domingos, né? E todos os livros que ele publicou, ou pelo menos 2 dele, que é esse outro que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, só um pedacinho da introdução dita por ele, eu acho legal, dita pelo autor, ou seja, pelo Tostão. Ele diz assim, olha que coisa interessante, e aí eu vou deixar um grande finale aqui para vocês, dele mesmo, né? Grande finale na introdução, porque eu não vou ler o livro, aí não tem sentido, né? Nem contação, é lindo, cada capítulo bacana, eu marquei uma porrada de coisa aqui, mas não vou falar só um pouquinho da introdução. Ele diz assim, Tostão, a finalidade principal deste livro não é escrever sobre a minha carreira de atleta, muito menos sobre minhas memórias pessoais. Não é uma autobiografia, nem um almanaque, nem um livro de pesquisa de informações. Também não tenho a pretensão de contar a história do futebol brasileiro, que já tem 120 anos, o dobro do tempo contado neste livro. A tentativa é fazer uma síntese da evolução do nosso futebol. Veja como é interessante este livro. Nos últimos 60 anos, especialmente das seleções brasileiras e das Copas do Mundo, a partir de minhas lembranças e impressões sobre as coisas que vi, senti, participei, analisei e imaginei neste período, como garoto, adolescente, atleta profissional, médico, professor de medicina, comentarista de TV, colunista e cidadão. O futebol e o mundo mudaram muito ao longo desse tempo. Já minhas grandes dúvidas continuam as mesmas. É filósofo também ele, né? E aí, para finalizar, veja que coisa interessante. Por exagero didático, dividi esses 60 anos em 3 períodos de mais ou menos 20 anos cada um, com o futebol praticado em diferentes qualidades e estádios e estilos. O primeiro, no final dos anos 50 até o início dos anos 70, foi de encantamento, beleza e fantasia. O segundo, chamado por José Miguel Wisnik, outro craque, né, das letras, né, de intermezzo, foi o do conflito entre a ciência e a improvisação. O terceiro, o da conciliação entre os 2 olhares anteriores. Coincidentemente, minhas relações com o futebol foram também distintas em cada uma dessas 3 épocas. Nas primeiras 2 décadas em questão, fui uma criança e um adolescente que gostava muito de futebol, que se tornou atleta e que foi obrigado a encerrar a carreira precocemente aos 26 anos de idade. Nas 2 seguintes, fui estudante, médico e professor de medicina. Nos últimos 20 anos, trabalho como comentarista e colunista esportivo. Aí ele finaliza assim, ó: a vida dá muitas voltas, a vida nem é da gente,
citando o grande conterrâneo dele, João Guimarães Rosa. E é por isso que eu digo que Tostão é diferenciado. Fiquem em paz, quem veio até aqui vendo esse vídeo, por favor, comenta o que desejarem, né? Coloca o sininho para receber as notificações, né? Curtam o vídeo e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda. Um forte abraço.